Fala galera, tudo bem? Que privilégio estar aqui. Nosso primeiro episódio do Semeando Experiências com meu parceiro Leandro. Isso aí. Muito bom. É difícil sair aqui do microfone porque a gente já está aqui tudo certo. Bom, na verdade nós temos duas alegrias, sendo o primeiro episódio e Leandro aqui, feliz que São Paulo foi campeão hoje, aí que a gente está gravando esse episódio. Depois de 10 anos, né? Eita, não. Tem criança que viu São Paulo sendo campeão agora, hein, André? Pois é, eu tenho duas crianças que estão super felizes. Mas tem sido muito especial esse primeiro episódio, esse primeiro momento agora que nós estamos compartilhando com vocês. É um momento para a gente poder apresentar, falar um pouquinho, principalmente sobre esse projeto, como ele foi criado, como que nós queremos fazer com que esse trabalho consiga abranger o máximo de pessoas possíveis e vai ser um bate-papo hoje, né, Leandro? E para que a gente possa conseguir trazer tudo isso, né? É isso aí, é um bate-papo com uma apresentação, né, um pouco do nosso trabalho, né? E eu acho que assim, é uma parceria que a gente está fazendo, eu acho que vai dar super certo. E a questão aqui é entregar conhecimento, serviço público, para que as pessoas possam entender um pouco sobre o projeto. O legal é que é o seguinte, eu e o Leandro, nós nos conhecemos ano passado, e parece que a gente já se conhece há muitos anos já, né? Então é muito especial porque nós temos a nossa religião e o Senhor vem colocando pessoas em nossa vida. Nós tínhamos um projeto de montar um podcast, mas não sabia o que é. E aí, ponderando, pensando, e o Leandro, ele tem muitas experiências relacionadas a cuidar dos pais, né, a trabalhar com pessoas mais velhas, a ter esse relacionamento direto com pessoas dessa classe de idade que vive esse momento de vida. E aí, o Leandro, né, em um momento, Leandro, quer contar como que foi quando você teve essa inspiração? Claro. O Semeando Experiência, ele foi uma criação até nossa, né, uma construção, e nós tínhamos essa vontade mútua, né, de fazer algum programa, fazer uma brincadeira aí na internet, né? Verdade. E uma coisa gostosa, entrevistar pessoas, a gente tinha essa vontade, né, a gente gosta muito de ouvir experiências de outras pessoas, né? E aí a gente sempre teve essa ideia de trazer essas pessoas com histórias fantásticas para que pudessem enriquecer histórias de outras pessoas, né? E aí o que aconteceu? Que a gente não tinha um tema, a gente não tinha uma definição do que fazer, né? E aí isso estava me angustiando, porque nós não tínhamos... Eu não queria fazer uma coisa, uma história, contar a minha história de vida, as minhas experiências, falar de mim, só eu. Só montar um curso. Fazer um curso. Não, eu acho isso muito legal, mas acho que já tem muitas outras pessoas com umas histórias mais bacanas e mais inspiradoras e que já estão nesse mercado, já estão fazendo isso, entregando esse serviço. Queria fazer isso por amor e por paixão. Exato. Antes de... Isso é uma coisa legal, Leandro. A ideia era essa, né? E aí ficou esse desafio do que a gente vai falar no Semeando Experiência. Não tinha nem esse nome, né? Não tinha nem esse nome. E aí foi uma construção da família, né? O filho fez o logo, faz o curso de inteligência artificial, aí usou a inteligência artificial para poder ajudar a gente, né? Aí um amigo ele indica, pô, Vini, parceiro, quem vai ter a gente vai entrevistar o Vini. Vai entrevistar o Vini. 23 anos de muita história. Muita história, isso aí. E aí o que acontece? Só que ainda faltava o tema, faltava o que a gente ia falar, o que nós iríamos entregar, né? Tinha uma ideia, tinham pessoas, quer dizer, a gente tinha tudo. Faltava a ideia. E aí, numa noite, eu tive um sonho, uma revelação, que eu deveria abordar o tema, na verdade, né, a minha história, né, que eu tive com meus pais. E bateu muito forte em você, né? Esse assunto mexe muito comigo, né? Até porque a gente vai ter a oportunidade de conversar agora, mas você viveu isso na pele, né, Leandro? Vivi na pele. Então, me veio muito claro de que nós deveríamos falar sobre os desafios da terceira idade, os desafios do envelhecimento, né? E, enfim, e a gente
abordar esse tema, mas de uma forma que nós trouxéssemos também pessoas que estão nessa faixa etária para que elas contem as incríveis histórias que essas pessoas têm e mesclar com episódios, com entrevistas, com personagens, com pessoas, com profissionais, né? Que possam entregar a essas pessoas um pouco mais de qualidade de vida, né? Até porque, Leandro, também as pessoas que vivem ao redor delas são pessoas que vão participar do processo e estão participando. E naquele momento que nós acreditamos que as pessoas elas vão chegar em um momento, exemplo, talvez quando a minha mãe ela tiver 60, 70, 80 anos é quando eu vou começar a cuidar dela. Mas nesse meio do caminho pode acontecer algumas coisas. Seu pai pode cair, pode ter um infarto, você pode ficar doente. Então tem muitas outras coisas que a gente precisa entender sobre isso. Né? Exatamente. O que nós precisamos entender é que desde que nós... Que foi eu vou fazer a pergunta para você. Manda, eu perguntei pro Leandro, a pessoa começa a envelhecer a partir de qual idade? Exatamente. Porque assim, a preocupação que as pessoas têm é o seguinte, mas eu tô novo, eu não preciso me preocupar, mas eu acho que o envelhecimento ele começa quando a gente nasce. A gente nasceu, um dia de vida, a gente está mais velho. 2 dias, 3 dias, 1 mês, 1 ano. Então, esse envelhecimento, ele é constante. Então, se nós pensarmos dessa forma, nós vamos saber que precisamos estar preparados para o envelhecimento que acontece rotineiramente. Exatamente. Né? Você está mais velho a cada minuto. Então, é uma coisa meio que lógica. Só que na correria, nas coisas do dia a dia, a gente negligencia isso. Então, deixa isso de lado. E vai indo, e vai tocando. E como a gente vai tocando? Né? Mais estressado, mais nervoso, não se alimenta... E aí a conta chega. Como que a gente está se preparando? Como nós nos vemos daqui 20, 30, 40 ou 50 anos? Né? A gente até brincou aqui um pouquinho antes, né? Vini é um meninão, 23 anos. Exatamente. Maverick top tier, não é 23, assim? 23 anos de muita história aí, ó. Top tier, top gear, né? Placa preta ele. Placa preta. Então assim, o cara 23 anos, vai passar na cabeça dele se preocupar com alguma coisa lá na frente? No máximo aí uma previdência. Mas que no andar da carruagem, nem sei se vai ter. E foi que nem a gente estava conversando também, né, Leandro? Hoje, daqui a um certo momento, vão ter mais idosos do que crianças. E dentro da... Quando as pessoas elas vão começando a envelhecer, existem fases também de envelhecimento, né? Sim. Então, se a gente for parar para pensar que as pessoas estão vivendo entre 80 até 90 anos, olha o tanto de tempo que tem para a pessoa usufruir da vida ali, né? Isso aí. As gerações mais novas, a previsão é que elas vivam até os 100 anos, 110 anos. Então, nós vamos ter uma população com 100 anos, muito maior do que temos hoje. Hoje já temos muitas pessoas nos 100 anos, mas no futuro vão ser muito mais. E assim, qual que é o detalhe? Em qual qualidade essas pessoas vão chegar aos 100 anos? Parte financeira pesa, saúde, familiar. Exato. Né? Porque você vai chegar como? Na verdade é o seguinte, a coisa é muito complicado, porque assim, você vai chegar com que qualidade? Como vai estar a sua cabeça? Como vai estar o seu físico? Como vai estar o seu financeiro? Como a sua família vai estar preparada para o seu envelhecimento, seus filhos? Você toca esses temas com eles? Então, assim, eu aqui em casa, depois que eu tive essa vivência dos meus pais, os meus filhos são preparados para isso. E eu até brinco com eles, cara, se eu chegar na minha velhice e não te der trabalho, vocês já ficam felizes, não precisam esperar nada de mim. Um carro, nada, porque, cara, se eu puder só não te dar aquela preocupação, né, se eu tiver uma saúde mais, né, legal, tal, né, uma cabeça boa, né, você já vai ter uma vantagem enorme. Agora, Leandro, você é o caçula da sua família, né? Você teve momentos com os seus pais que foram momentos que a gente abordou que você teve que tomar a frente de algumas situações, tá? Mas teve essa maturidade que você teve e essa importância, são poucas pessoas que têm essa visão, porque as pessoas que eu converso, as pessoas que eu me relaciono, um exemplo, eu estava conversando hoje com um amigo nosso, um exemplo, o Colite, né? E ele mesmo citou que é uma realidade que ele vive hoje.
Ele já está se planejando para isso, mas ele vive. E ele falou, puxa, eu nunca parei para pensar sobre isso. Então, ô Leandro, eu sei que foram várias fases, mas teve um momento em questão com os seus pais que marcou muito na sua vida, no cuidado que você teve com eles, que ficou muito marcado, que falou, cara, isso aqui é uma coisa muito importante. Alguma situação, talvez você não quiser citar, mas que marcou muito para você e que você falou, meu, isso daqui é uma coisa que eu preciso levar para as pessoas. Então, quando me veio esse tema à mente, né, que eu até te liguei no dia seguinte, falei, Pablo, descobri. Já sei o que a gente vai fazer. Veio um filme, um flash de várias situações, entendeu? Eu sou caçula de 5, como você falou. Meus pais são pessoas que vieram da Bahia, vieram para São Paulo há muitos anos atrás, com meus irmãos. Trabalharam muito, eles eram feirantes, né? Então, a minha vida, dos meus irmãos, foram nesse universo de trabalho. E né? Trabalho pesado, né? Pesado, de segunda a segunda, com muito desafio, né? Meu pai, ele, quando veio para cá, ele trabalhou numa padaria, ele trabalhou depois um pouquinho melhor, como metalúrgico em Guarulhos, e aí, saindo da metalurgia, ele conseguiu uma oportunidade de ter uma barraca na Feira Livre. Até porque ele tinha um trabalho de trabalhar com o seu tio. Isso. Então, nos finais de semana, né, nas folgas da empresa, né, da metalúrgica, ele ajudava o meu tio nas feiras livres. Então, ele já estava nesse universo. Na verdade, ele até tentou ter uma barraca antes, mas perdeu. Minha mãe precisou voltar para a Bahia. Enfim, foi uma história muito trágica. Mas depois ele reconquistou, trouxe eles de volta, moravam num imóvel compartilhado com várias pessoas, né, como se fosse uma pensãozinha. Uma pensãozinha, né? Eu penso muito na Vila do Chaves, né? Eu sou da época do Chaves, você também. Da época do Chaves, né? Então, no Chaves não tinha ali várias casinhas? Tinha. Era naquela pegada ali, mas não era tão arrumadinho, não. Tipo, o negócio era mais... Mas pra você ver, Leandro, a cultura dessas pessoas que vieram, os nossos antepassados, eu digo os nossos avós, eram muito trabalhador, né? Era muito trabalhador. O trabalho para eles era dignidade, era vida, né? É história, né? História, né? E aí nessa toada, ele foi pra feira e tal, e assim, eu me lembro desde pequeno, 8 anos, dormindo embaixo da barraca e com ele junto. Nossa, como que ficou marcado isso pra você, hein, Leandro? Porque você tinha mais ou menos, o quê? Uns 10 anos? Uns 10 anos, 9, 10 anos. Cara, e aquilo fica muito marcado. Coisas que na minha infância tem marcado, coisas da infância do Vini, mas são coisas que a gente não esquece quando era criança. E assim, mas era o meu momento com eles, né? Hoje eu sou muito grato. Eu tive muitos conflitos, né, na adolescência, de ter vergonha, Mas assim, hoje eu tenho certeza que isso foi enriquecedor, que me fez uma outra pessoa, a habilidade de conversar com outras pessoas, de dialogar, de... Segurança, né? Então isso para mim foi... Hoje, assim, eu tô super tranquilo quanto a isso. Na época lá eu tinha alguns problemas, porque eu queria sair, queria passear, e eu não podia, eu tinha que trabalhar, férias escolares eu tinha que trabalhar. Tinha que estar lá. Era um negócio meio complicado, mas nada que fosse intransponível. E aí voltando, né? Então, os meus pais, essa vida dura por 50 anos, 60 anos, sabe, assim, voando. Eu olho meus pais, olhava, né, eles, e eu via tanto meu pai quanto a minha mãe. Minha mãe é uma mulher guerreiríssima. Então hoje, aí se... Aí você via no rosto sofrido, cansado. Sofrido, cansado. Até porque, né, se você for parar pra ver, o seu pai, ele dormia pouco. Dormia pouco. Porque o seu pai, se você for parar pra ver, uma feira, ela termina à tarde. Sim, e naquela época era pior. Hoje a feira ela termina ali meio-dia, uma hora, porque tem que desmontar a barraca, né? Então, meio-dia, 13 horas, tem uma regra hoje que tem que terminar. Tem uma regra. Porque você tem que liberar a via, tem que vir a equipe de limpeza. A equipe de limpeza, lavar, lá. Então, o que acontece? Hoje está mais organizado, mas antigamente você chegava na rua onde ia ter a feira, às 2 da manhã, 3, né? Descarregava, montava a barraca, a feira ia até às 5 da tarde. E a feira era um centro comercial muito grande, vendia tudo, carne, roupa, tudo fazia comprar na feira. E aí a nossa vida foi ali. E eu via os meus pais muito guerreiros. Minha mãe, uma mulher fortíssima, cuidava da casa, trabalhava na feira,
Sempre com seu pai. Sempre com ele. Isso assim eu tenho muito claro, até a minha esposa, ela sabe disso. Eu falo, ó, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer juntos. Isso porque é muito legal. esse é o... esse é o ensinamento, estarmos juntos. Juntos porque nós somos um casal, nós temos que estar juntos. Esse negócio de um vai para um lado, outro vai para o outro, assim, na nossa... Exatamente. O meu exemplo é que isso não funciona. Então, o meu exemplo é ali, aquele casal com mais de 50 anos de casado, um apoiando o outro, um estando com o outro. Verdade. Tá? Então, assim, eu uso isso comigo, eu e minha esposa. Então, a gente sempre está junto, nossos filhos, eu tento preservar esse ensinamento. Mas aí, cara, então você vê essas duas pessoas que, na minha cabeça, fortes, trabalhadoras, sem problemas. E aí eu começo a ver eles com problemas de saúde. E assim, os problemas começaram... eu sei que datas é uma coisa bem complicada, mas ficou mais ou menos quando eles começaram a ter 50 anos, ou Leandro? Então, essa questão é muito engraçada, porque assim, a minha mãe, ela me teve com mais de 45 anos. Então você pensa, problemas, 45 ela estava grávida. Então assim, teve problemas. Então assim, desde que eu soube, a minha mãe sempre teve problema com pressão alta, com diabetes. Então assim, diabetes. Então, problemas de saúde ela sempre teve. E aí que foi essa questão. Foram pessoas que sempre trabalharam, talvez não se cuidaram tanto, né? Porque a vida do feirante não é fácil, você não tem uma hora para comer, uma hora é tudo muito complicado. Você não dorme, você muitas vezes abre mão de você querer ir no médico, não tinha, naquela época Por não exemplo, tinha isso. Você vai marcar uma consulta quando? Não existe, não tem um tempo. Então, era uma vida muito complicada. E assim, quando eu nasci, né? Já tem porão, né? O filhinho do papai, da mamãe, né? Porque que foi tem caçula, caçulão, né? Você tem suas vantagens, mas chega a desvantagem. Você, como seu pai era frente, você tomava leite com pera. Leite com pera, cara, essa aí você Mamão! Tirou fundo, essa aí. Essa daí. Leite com pera. Essa aí eu não sei. Você tá muito avançado, cara. Não era também, era assim. Leandro, a sua mãe, ela não fazia papinha pra você não, né? Você comia fruta. Era fruta amassada na hora, né? É isso aí. Mas o que acontece? Eu vi essa figura muito forte deles, né? Uhum. E como eu era o caçula, eu sempre ouvi o seguinte: não vou ver você se formar, eu não vou ver você casar, eu não vou ver você ter filhos, porque a gente vai morrer antes. Eu sempre ouvi isso. A expectativa era a expectativa muito... deles... 60, no máximo 70 anos as pessoas viviam mais ou menos naquela época, né? Era relativo, mas muito rápido. Porque assim, você vê, meu pai é da década de 30. Nossa. Né? Então... Viu o Pelé jogar, seu exatamente. Pai. Então você vê, os pais dele de que década era? Era de 1890, né? Você conheceu seus avós? Era outro século. Não conheci, eu conheci só o meu vô Lindolfo. É mesmo? E assim, a parte de pai? E é uma outra coisa, né? Eu não tive contato com meus avós. Aquele negócio do avô, da avó estragar o neto, eu não tive. Porque na brincadeira aqui, né? Guardado as proporções, meu pai e minha mãe eram os meus avós. Porque eles já eram mais velhos, né? Caramba, eles é verdade, né? Porque se você parar pra pensar, sua mãe teve você com 45 anos e nessa situação ela já... Puxa, quando você tinha uns 10 anos, tinha 55. Nossa, realmente você viu mais velhos. É isso aí. E aí, cara, a gente pega e aí passa por alguns problemas, né? Então tinha toda essa coisa e, assim, num certo momento eu sabia que eu teria, né? Que ter um cuidado com eles, né? E em algum momento isso ia chegar, né? Mas, enfim, estávamos lá, né? Com a minha vida, etc., ajudando eles na feira, etc., e seguindo, né? E aí eu começo a fazer a faculdade de Direito, com muita dificuldade. Tive que fazer a Universidade Paulista, sim, né? Porque até meu pai tinha falado, olha, eu já tenho uma idade e eu posso te ajudar, mas eu não sei até quando que eu posso te ajudar. A minha vida sempre foi assim, eu sempre ouvi esse discurso. Então eu fui, enfrentei, aí comecei a fazer estágio desde o primeiro semestre, e fui para cima, né? E aí, ali,
acho que no segundo ano da faculdade começou a haver alguns problemas. Ô, Leandro, e você tinha um relacionamento muito grande, afetuoso com o seu pai, de conversar com a sua mãe? Ou essa cultura em questão do amor, dessa demonstração de pai, ou era mais trabalho, conselho? Como que era em questão? Você tinha? Ou não, era... É que nem eu tô falando, né? Eles vêm de uma criação mais antiga, da década de 30, década de 40. Então, assim, na verdade, o nosso relacionamento era muito no trabalho, né? Tipo, era trabalho. Era trabalho, tipo, né? Sabe, assim, sabe? Eu não tinha muito esse negócio de você conversar, de grandes temas, de E orientar. seu pai sair, vamos sair, meu, agora... Imagina, se você falar assim, você pegava um cinema com seu pai, nunca. Nunca, meu, puxa vida. Então, assim, não tinha essa coisa de eu chegar, ô Luiz, vamos assistir um filme, que nem agora ele quer assistir um filme, meu pai, vamos lá. Então não tinha isso. O momento era trabalho, seu momento era o trabalho com ele. A nossa diversão, interação de pai e filho, era no trabalho. Caramba, Leandro, sério? Então era muito duro. E aí o que acontece? Ali no segundo ano da faculdade, aconteceram algumas coisas legais na minha vida, né, que me transformaram. Quando eu entrei na faculdade, eu continuei a ajudar o meu pai lá na feira. Só que aí eu já começava a ver um atrito entre ideias, porque eu queria fazer algumas alterações no negócio e tal, queria inventar alguma coisa, que eu sempre fui muito assim, né? Já queria mudar a cor da barraca e colocar outra cor. Né, fazer a pirâmide da maçã, da pera. Lordelo na laranja. E era banca de fruta. De fruta. Fruta. Aí o que acontece? Eu queria fazer essas mudanças, mas ele... Mudar o nome de mexerica ele não pra queria, né? E eu entendi. Eu respeitei, só que eu falei assim, bom, se eu quero crescer, então aqui vai me limitar. E aí também, cara, eu já dava uma olhada no cenário. Era a família do meu pai, tinha a família do meu irmão Gilmar, a família do meu irmão Jadson. Eram muitas famílias num negócio que mudou muito durante os anos. E todo mundo estava na mesma banca, Leandro? Só o meu irmão Jadson que tinha uma banca adjacente. Mas assim, era o mesmo caminhão, né? Então assim... Era um caminhão. Era separado, mas não tanto. Então, assim, tinha os conflitos. Então, eu olhei aquilo ali, eu falei, meu, isso aqui vai dar muita confusão. Meu pai está envelhecendo. Eu já me ligava. E seu pai já estava na casa de uns 70? Já. Caramba, 60 de 70. E pouco, e seu pai estava na feira? Estava na feira. Com seus limites, meu pai ficou na feira até os 80 anos. Mano. Nossa, Leandro. A feira para ele é a vida, a diversão ali. Era tudo. A feira eu não era vejo tudo. Você falar assim, você tem uma memória do seu pai, por exemplo, numa praia, molhando os pés na água? Não tenho. Caramba, meu, a feira foi a vida do seu pai. Né? A nossa brincadeira era lá, nossa diversão era lá, era tudo lá. A conversa que você queria ter com ele era lá. Era tudo lá. E aí o que acontece? Duas coisas aconteceram nesse caminho, né? Então entrei na faculdade, continuei a trabalhar com eles e tal, mas já falei assim, bom, só posso trabalhar com vocês aos finais de semana e feriados, porque eu vou fazer estágio. E aí eu fui Mas fazer seu pai estágio. queria que você só estudasse e continuasse trabalhando com ele? Então, porque assim, quando eu fui fazer estágio, o meu pai achou ótimo. Nossa, meu filho tá trabalhando e tal. Legal. Só que o meu pai chegou e fez a seguinte pergunta. Quanto você está ganhando? Aí eu respondi, estagiário de direito não ganha. Estagiário de direito não ganha. Não tem. Você ganha o quê? O meu primeiro estágio eu ganhava um misto quente. Não ganhava mesmo nada, Leandrão. Não tinha nada. Não tinha... É mesmo? É porque você faz muito estágio em órgão público. Órgão público, você... É tipo uma troca, assim, ó. Você vem aqui, mas você vem... Eu não sabia que os caras não ganhavam nada. Naquela época, hoje, estagiário de direito tem direito a um salário mínimo. Naquela época lá, não tinha nada, não. Nossa, que coisa. Eu fui ter uma bolsa estágio... Acho que de R$300, R$350 um ano depois. Mas assim, ok. Eu entendia que aquilo eu precisava. Porque assim, cara, veja só. Olha o meu raciocínio. Eu vinha de uma família diferente. Não tinha advogado. Eu não tinha sobrenome. Né? Porque no direito, você pega lá uma lista de fóruns, de tribunais, você vê que é o filho, é o neto... É uma sequência. Era o sobrenome. Não que eles não sejam capazes, nem que teve um privilégio, não é nada disso. Eles mereceram. Mas é interessante, mas assim, os pais conseguiram orientar os filhos. Olha, eu já sou o juiz, você estuda aqui, se prepara. Tem uma preparação. Eu não tive essa preparação. Mas, Leandro, isso aqui é interessante porque você naquela idade, você já tinha uma cabeça muito diferente. Porque, ó, vou ser bem sério com você.
você cresceu na feira, na verdade, assim, você, né, teve a sua infância na feira. Esse relacionamento que você teve com seu pai foi em questão por ser feirante e tudo. Então, esse insight, você acha que, nós vamos voltar nessa história, mas você acha que o diferencial de você conseguir ter essa maturidade, de você, puxa, tô indo trabalhar para obter conhecimento, você acha que veio de alguém? Foi alguma inspiração ali perto sua? Olha, eu vou te falar assim muito claramente, né? Na verdade, essa inspiração foi interna. Tipo, foi uma necessidade. Foi um dom. Você acha que o senhor... Pode ser. Hoje eu acredito, claro, pode ser não. Tenho certeza que eu fui guiado para esse caminho. Né? Porque você poderia estar, né, revoltado com seu pai, essa proximidade, e outra coisa, se perdido. Assim, o ambiente da feira eu tô romantizando um pouco, que é muito legal, é família, mas tem muitos problemas. É que a gente só veio lá para comprar a laranja e ir embora. Se eu teria grandes chances de pegar um outro caminho. Caramba, porque é um mundo muito complicado. Que é um outro tema, a gente vai conversar depois, porque, feira, não faço a mínima ideia. E aí, o que acontece? Você já tem um pouquinho falar sobre SEASA, é muito pesado também. Sim, é pesado. Então, assim, eu visualizei que ali poderia ser um problema. E, assim, eu dei uma olhada, assim, de longe, e falei assim, primeiro eu tô tendo muito conflito interno, aqui na família. Então, mais uma família aqui, para depender, vamos supor, você tem lá 10, você começa a tirar, dividir 10 era para 1, aí começou a ser 4, começou a ser 5, você divide, o rendimento é o mesmo. E na feira estava acontecendo o quê? O rendimento estava caindo. Então, eu estava meio atento a isso. Mas eu tive que ter essa decisão, né? Não foi fácil, né? Então, quando eu entrei no direito, eu falei assim, poxa, eu não tenho sobrenome, eu preciso fazer o meu sobrenome. Então, sobrenome. Eu tenho que começar desde do primeiro mês de faculdade, eu preciso ter um estágio. E eu fui. O primeiro estágio que eu fiz foi no Juizado Especial de Santa Amaro. E aí eu fui fazendo, passei em escritórios e fui fazendo. Pegando a experiência. Exato. E aí o que acontece? Quando eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, quanto você tá, o primeiro mês, filho, quanto você ganhou? Nada. Aí foi um pau desgraçado, porque, então porque você poderia estar ganhando na feira. Ele falou, então para, trabalhar comigo você ganha muito mais. E os meus irmãos, nesse momento, meio que, você só está estudando, não está ganhando sua grana, então teve um conflito, né? Mas assim, aí vem a mamãe. Aí a mamãe deu uma passada de pano e eu tive uma outra mãe, que se chama Fátima, que é a minha irmã mais velha, que é a precursora da minha família, em relação a estudo. Dos 5 irmãos, quando eu fui para a faculdade, só ela tinha seguido esse caminho. Que foi um fruto ali também. Exatamente. Que saiu dali. Então, e ela, sim, foi sempre aquela pessoa de que sempre insistia em que todos estudássemos. Até eu te confesso, quando eu era mais novo, a Fátima vem em casa, lá vem ela de novo, vai falar de prova, entendeu? Mas hoje eu sou grato a isso que ela fez. Porque se não fosse isso, ia ser complicado. Então, assim, ela era uma educadora, ela fez história na USP, ela passou na USP, foi diretora, coordenadora, trabalhou na DRE, na Regional de Ensino. Uma pessoa que tem que estar aqui com a gente um dia. Ela é fantástica. E aí, ela também foi a pessoa que, junto com a minha mãe, me deu aquele incentivo de que, cara, você tem que se virar. Pai, dá uma segurada aí, porque o menino está estudando. E a sua mãe ali, com a parte mais emocional, coração, puxa, te deu uma grande proteção para você ir, porque era difícil, eu imagino, para você combater com o seu pai, porque ele estava ali na razão, né? Ele não tinha a visão ampla. O que eu consegui fazer nessa época foi conseguir uma bolsa de estudo pelo centro acadêmico, uma bolsa por mérito, né? Por esforço. Mas eu consegui, porque naquela época não tinha aqueles financiamentos estudantis ainda, então tinha algumas bolsas que o centro acadêmico dava. E a Unip da Vergueiro tinha um centro acadêmico. Legal. E eu consegui, no meu primeiro ano, a bolsa foi 100%. Depois isso foi caindo, e aí eu tive que me virar. E aí eu fui para cima. Então, assim, nesses 2 primeiros anos de faculdade, teve todo esse conflito, né? E aí o meu conflito interno, a questão de saindo da adolescência para uma responsabilidade maior, né? A questão de trabalhar para mim não era um problema, porque eu trabalhava na feira. Se trabalhar no fórum, tudo bem. Você fala, nossa, é terrível. Sim, é muito terrível, mas na feira é muito pior. Exatamente. Então você está no ar-condicionado, de boa. Já foi um upgrade, assim, tipo, fenomenal. E aí eu falo que uma coisa aconteceu na minha vida que mudou
a minha rota completamente. Uhum. Foi quando eu conheci a minha esposa, a mãe dos meus filhos. E ali eu tive a minha rota realmente ela mudou, porque essa mulher é fantástica. E eu já soube disso assim que eu a conheci. E aí eu tive o prazer de conhecer os pais dela, e os pais dela já tinham eles eram batizados numa igreja, que é a mesma que a gente frequenta. Exatamente. E você tinha mais ou menos, Leandro, por volta de uns 23 anos. Não. Mais novo, Leandro? Mais novo. Recalculando as ideias. Você vai entender o que eu estou falando. Recalculando a ordem dos fatores. Né? Vamos falar assim, eu entrei na faculdade dos 17 para os 18. Pô, você entrou cedo. 2 anos de faculdade, eu estava ali na casa dos 20, dos 20. 21. Foi aí que eu a conheci, né? E nós nos batizamos na igreja, juntos, né? Juntos. Mas aí os pais dela já eram batizados. E aí teve uma coisa muito engraçada, né? Quando nós voltamos, ela voltou, né? Os pais voltaram para a igreja, que eles estavam um período de férias da igreja. E aí a gente começou a namorar e tal. E isso foi muito engraçado, porque foi uma passagem muito surreal, assim. O pai dela chegou e falou assim, domingo a gente está na igreja, eu quero ver você lá. Porque as reuniões são só aos domingos. E aí eu falei, nossa, complicou. Porque tinha feira. Eu tinha que ir pra feira, né? E aí, mas a minha eleita, a feira, o que eu faço, né? Não, e o horário da feira, horário de manhã, e a reunião é de manhã. Qual senhor nós vamos servir? E aí ela até comentou, né, que ela falou assim, duvido que ele vai estar lá, né? Ele não vai estar lá, não. Rapaz, eu cheguei antes deles. Nossa. Foi aquela decisão mesmo. Falei, não, tem que ir, né, pelo menos dar essa boa imagem aí, né? Não, e assim, e se você for parar para ver, Leandro, um rapaz de 20 anos, no auge da faculdade, que poderia ter outros objetivos, outra experiência, porque você poderia, em questão, protelar e focar muito na sua carreira. O que você, lógico que você trouxe, e eu acho que é muito importante porque embasa muito a questão da sua vida e sua história. Qual foi o despertar que naquele momento você sentiu que você precisaria ter uma companheira e uma pessoa? Você sempre teve essa base dos seus pais de você querer? Ou foi algo que despertou e você sentiu que a Kelly foi uma pessoa especial que veio para te agregar bastante? Então, porque assim, ali naquela fase dos 17, 18 é complicado, né? Entendi. E eu não tinha essa experiência de religião. Sim. Lembra? Minha vida era feira. Então teve não tinha tempo de religião. Desafiadores. Então, assim, era uma coisa muito complicada. Mas eu sentia que muitas coisas precisavam mudar na minha vida, né? Então, bebida... amigos, festas e tudo. Amigos, assim, cara, eu sempre fui muito amigo e eu preservo muitos desses amigos até hoje. Legal. Isso nunca foi um problema para mim. Eu sempre soube separar e eles sempre me respeitaram. Sim. Quando também eu tive aquela virada, né? Mas nunca tive muito esse problema com relação aos amigos. Eu sempre soube olhar os meus amigos e respeitar as decisões dele e não me envolver no que eu achava que não tinha que me envolver. Sim. Então, isso para mim sempre foi muito tranquilo. Mas questão de bebida, de influência... São coisas que na época, na idade dos jovens, acaba... Exato. E eu não tinha uma orientação. Não sabia o que era o certo e o que era errado. Eu não tinha uma percepção. A minha percepção era outra. Era outra. Né? Era de uma coisa mais... que era normal, tal. Sim. Então, assim, meu pai e minha mãe sempre eram ali no riscadinho. Mas... o entorno não era. Não era. Então, e aí nesse meio tempo, aí 17, 18, 19, aí eu conheço a Kelly, e no que eu conheci a Kelly, a gente já namorou muito rapidamente. Tipo assim, eu senti que ela era especial. Então foi também um desejo interno, né? Eu confesso que em algum momento não sabia que isso era uma oração, mas eu perguntei para Deus, né, se eu teria uma pessoa bacana ao meu lado. E na sequência eu conheci a Kelly, então acho que foi uma resposta, acho não, né? Com certeza. Eu tô até hoje com ela, né? Com certeza. Então, eu tive essa experiência e assim, e foi um encontro de almas, né?
Ela disse que não, né? Mas eu acho que ela se apaixonou à primeira vista, né? Se complementam, Menino lindo assim, ela falou, nossa. E aí, Leandro, isso que é importante para você ver como a nossa vida, ela não é fácil, porque você viveu em um momento, em uma situação que você trabalhava sem remuneração, você começou a namorar, você estava estudando sem ver os frutos daquele momento, que são os frutos financeiros, né? Porque você se esforça e você quer, em questão, progredir. Muitas vezes a feira estava dando muito mais lucro se você ficasse lá. Inclusive o meu rendimento de final de semana era o que me sustentava por aí. Exatamente. Então, assim, e eu tinha aquela obrigação de ajudar meu pai também, porque ele dava uma força com a faculdade, com o meu lanche, né, almoço, essas coisas, porque era complicado. E aí ali, nos 18, 19 ali, né, então... E seu pai já tinha uns 73 anos. E ali eu comecei a ter alguns problemas, né? E aí eu tive foi uma coisa muito assim, um furacão, porque mudou tudo, né? Então eu comecei a namorar, aí tem aquele conflito, ciúmes da minha mãe, lá. Olha, somente porque era mais novo. Raspador tacho, ou você é doido? Somente a ciúmes da Kelly? Opa! Não. Mas assim, a Kelly, ela soube lidar essa situação. Então as duas têm um gênio muito forte. Sério? Então era tipo assim, aquele choque controlado. Mas a Fátima também teve ciúmes. Olha, eu não sei, precisa perguntar pra ela. Isso é uma pergunta que tem que fazer. Vou fazer, não sei, vou convencer. E aí, assim, eu tive essas incentivadoras, né? Minha mãe, a Fátima e a Kelly. Que a Kelly, assim, ela foi muito parceira. Então ela sabia da minha história, ela sabia das minhas dificuldades, das minhas limitações, mas ela sempre me incentivou. Ela sempre falou, vai. Faz, cresce. Então, assim, é o divisor de águas. Como que você faz? Eu era um cara que a família era simples. Não tinha grandes posses. Eu trabalhava com estágio no começo que eu ganhava um misto quente. Depois eu ganhei R$300 por mês, 350. Dava para levar mais no Mac, lá no Shopping Interlagos. Depois eu fui trabalhar no Tribunal Regional Federal, que foi outro ponto de mudança na minha vida. Já... ganhava R$300, os mesmos 300, mas eram 4 horas de estágio. Então, assim, não tinha grana. Não tinha grana. Então, nossa saída era o Mac. Não quero fazer propaganda. Lá no shopping Interlagos, é muito Shopping Interlagos. Shopping Interlagos não, peraí. Já era um pouquinho mais arrumado, era na Sócrates ali. Ah, na Sócrates? O Coquinho era muito longe. Nós estamos falando ali do bairro Washington Luiz, né? Que a Sócrates fica ali... Não. Eu ia no Shopping Interlagos, mas a gente era um pouquinho enjoado, a gente queria um pouquinho mais longe, né? A gente já ia ali na região da Sócrates e tal, mas ia no Coquinho também, porque o Coquinho, cara, é o seguinte, é onde tem as lojas que a gente comprava os negócios, tipo... é sério? Eu não sabia. O Shopping Interlagos, ele é icônico, né? É? Opa! Eu não sabia. Mas a gente, pra comer, num lugar de... Por exemplo, o Shopping Interlagos era onde a gente ia fazer as compras. Então a gente queria fazer um lanche, vamos em outro lugar. E qual que era outro lugar? Era um restaurante? Não, era no Mac ali da Sócrates, que era um pouquinho melhor. Era diferente, né? É verdade. Porque era uma casinha mais bonitinha. Era diferente, era um rolezinho diferente. E o Mac naquela época era o rolê, meu. Então, exatamente. Ou você ia pra quê? Ou você ia pros postos o posto lá na esquina da Faria Lima. Nossa! Que eu gostava um pouquinho de carro, né? Caramba, sei. Eu tinha o meu golzinho verde, né? Nossa, na Batalha da Feira, que ficou aí, que meu pai fez um rolo comigo aí. Não, e ali tinha uns lugares chamados Açaí. Quando estourou o Açaí... Exatamente. Olha, você tem... Cara, essa história... a gente tem que ter um episódio. Esse aí era o... Temos que ter uma histórias nostálgicas. Exato. Contar. Mas aí era isso. Então, essas pessoas foram pessoas que na minha vida foram transformadoras. Então, a minha mãe... Meu pai também, mas assim, as mulheres, sabe? Se eu falar de mulher, qual é É minha mãe, a minha irmã, Fátima, né? Não que meus outros irmãos e irmãs não sejam importantes, não é isso. Mas a Fátima, com a questão do estudo, foi primordial. Foi primordial. E a minha esposa que me apoiava, que me dava aquele suporte emocional para seguir a minha vida, né? E aí, foi bem nesse momento que tudo isso estava acontecendo, pouquinho depois, né? Que a minha mãe começou a ter problemas. Por exemplo, com a diabetes. Em um dos episódios, a minha mãe tinha um problema de varizes. E ela foi fazer um tratamento a laser na época, que era
sei lá, na época era inovador, e um médico vendeu essa solução para ela. E só que eu, na minha opinião, tá, não sou médico, mas eu acho que foi um pouco equivocado, porque ela tinha diabetes. Eu acho que não foi avaliado essa questão, né? Não foi feita não viu essa esse análise, detalhe. esse detalhe. E aí passou isso aí, né? E aí o que aconteceu? Aonde foi feito os pontos do laser na varize, todos esses pontos viraram uma ferida. E essa ferida foi aumentando, e não cicatrizava. Chegou um ponto da perna esquerda dela ter 2 feridas, uma de cada lado da batata, que se elas estivessem em sincronia, o médico falou que dava para ver, varava a perna dela. É que uma estava mais para baixo, a outra mais para cima, mas estava tão funda, né? E aí, cara, ali me despertou uma outra coisa, porque eu falei, rapaz, mas e agora? E assim, nessa época, eu estava no escritório na Paulista já tinha conseguido, né, trabalhei no Tribunal Regional Federal, no gabinete da desembargadora Alda Basto, que ali foi onde eu tive a entrada no direito tributário. Que foi quando ali eu adorei essa matéria, porque eu passei por vários estágios. Quando eu olhei o tributário, eu falei, nossa, eu me identifico com isso aqui. É um negócio que é de pensar, de estudar. Eu gosto muito de estudar, e eu sou um advogado às avessas. Eu gosto de número, eu gosto de matemática. Então aí conversou e eu fiquei muito feliz. O doutor Alda Basto também foi um anjo na minha vida, me ajudou muito, me incentivou, né? Outras pessoas do gabinete, o Paulo, outras pessoas que eu tive contato, eu não vou ficar falando nomes que eu posso esquecer de vários, e aí vai ser injusto comigo, né? Com essas pessoas, eu vou ser injusto com elas. Me ajudaram muito, né? E aí, só que assim, teve aquela questão da grana, meu pai começou a dar uma rateada, eu precisei ir para um escritório maior, aí tive que passar para a noite. É muita dificuldade. Você começou a estudar à noite? Comecei pela manhã, mas tive que passar a noite para ter uma bolsa estágio maior. E aí passei em alguns escritórios, cheguei no escritório tributário na Marcondes, onde eu queria, né? Foi uma luta para entrar lá, eu consegui. E aí, nesse escritório que minha mãe teve esse problema das varizes. Cara, eu saía do estágio, às vezes ia para a faculdade fazer um trabalho, fazer a chamada, não sei o quê, e voltava para o hospital para virar a noite com ela. Mas por que você? Você acha que o motivo foi você ter pegado essa responsabilidade, Leandro, por causa que os seus irmãos estavam trabalhando na feira e a flexibilidade do seu trabalho? Eu estava ali perto, né? Você estava ali perto. Não, enquanto isso, naquele momento eu não tive problema nenhum. Eu acho que era aquela coisa de saber que isso era uma questão que ficaria para mim. Como eu sempre te falei, claro. Eu tive muito suporte deles. Meus pais, por mais simples que forem, eles me pagaram um colégio particular. Eu estudei lá no Magister, lá na Sabará, durante anos. Foi muita luta eles pagarem aquele colégio, eu sei disso, entendeu? Então, assim, eu acho que não é que era uma obrigação, mas era um carinho. Era um carinho. Uma troca de cuidados. Eles tiveram comigo. E eu acho que eu tinha que ter com eles. E novamente vem, Leandro, numa boa, a gente está falando que você está com uns 23, 24 anos ali, já mais ou menos na sua idade, talvez uns 23, 22, enfim. Mas você tinha realmente essa preocupação com seus pais, né? Porque eu acho que nem chegava nos 23, não. Essa fase aí estava ali no 21. Porque o jovem nessa época, 20, ele estava pensando em outra coisa. 20, 21, por aí. E aí o que acontece? Eu fiquei com a minha mãe nesse hospital ali na Paulista. Eu não me recordo o nome, é HCOR, eu acho, não é HCOR, é um outro nome. Ela ficou uns 3 a 4 meses para fechar a ferida. Ela ficou por pouco de não ter a perna amputada. Puxa vida. Ela usou um tratamento com escama de tilápia e tal. Então, assim, foi um negócio na época, assim, terrível. E ficou sequelas disso, tá? Ficou boa a perna, mas não tão boa. Ela sentia uns choques, uns negócios, problemas. Né? Enfim, não ficou bom. E ali começou. Foi ali que começou. Dali para frente, a gente tá falando de 2021. Até os meus 38, por aí, foi cuidando deles. Puxa vida, Leandro. Ali naqueles 20, 21... São quase de 20 anos. Ali naqueles 20, 21, eu namorava com ele, estava namorando, noivei, fiz todo o negócio, foi tudo bonitinho.
Fui no riscado. Foi tudo certinho ali, meu. Nada torto. Imagina, Luizão. Senão, Luizão da ótica. Na peixeira. Luizão da ótica. Quebrava pedra no Peixeira, né? Cearense lá, o negócio é no facão. Você é louco. Falei, não dá. Foi tudo no riscadinho. E aí o que acontece? Aí nesse ponto que eu falo, né? Que a minha esposa, na época, a minha namorada foi muito importante, porque ela me ajudou nesse momento. Você imagina. Um jovem. Jovem, sem grana. Com os pais. Com os pais idosos e o cara com um monte de problema nesse sentido. Se né? fosse alguma outra jovem, poderia. Imagina, tava o Pelé já, você é louco. Por isso que uma pessoa ali do seu lado é importante. Porque assim, Leandro... Divisor de águas. Eu sei que a gente vai abordar esse tema, como nós já conversamos sobre documentários, de que pessoas que o pai, o marido ou a mulher tem problemas, pode acontecer por meio de divórcio. Pode. Porque é um peso, é um desafio, pois é muito peso, mas é um desafio muito grande. Por isso que eu te falo, essas mulheres na minha vida foram excepcionais. Talvez se eu não tivesse uma delas, não sei qual seria o resultado. Exatamente. Então, assim, eu sou muito grato a Deus. Que é uma bênção, por né? ter colocado essas pessoas e de ter me dado discernimento para enxergar isso. Que essa é a questão. É o você enxergar. Muitas pessoas têm essas pessoas ao seu redor e não enxergam isso. E não enxergam. Né? A gente está num mundo hoje de influencers, né? Sim. Tem muita... Não estou criticando isso, claro. Tá? Mas tem muitas pessoas que buscam pessoas para serem, né, os seus influencers e esquece que do seu lado tem pessoas que foram grande influência. Tem um potencial de pessoas que podem ser o seu... Não quero generalizar. Claro. Né? Porque eu tive pessoas excepcionais. Tem pessoas que não têm essas mesmas pessoas, mas tem muitas outras que não enxergam. Olha o tanto que a Fátima fez na sua vida, da mesma forma que a gente pode olhar para o lado e ver a nossa mãe. Se você for parar para pensar e conhecer realmente a história profunda de tudo que a sua mãe fez por você, de tudo que a sua avó... É que assim, você vê, ó, a Fátima, a minha mãe, ela ia comigo até onde ela conseguia, mas a minha mãe não teve estudo. Exatamente. A minha mãe teve que largar os estudos para cuidar dos irmãos. Isso é uma coisa que ela sempre contou pra gente. Olha, eu acho que até era uma mágoa dela. Sério? Que ela não conseguiu estudar. Então isso era um incômodo para ela. Só que eu falava assim, liberta. Mãe, você não estudou, mas mãe, você tem um negócio, você tem um... Mas ela querer ler sozinha, ela querer escrever, é uma liberdade. Então, mas eu acho que esse mínimo ela tinha. Ela não tinha aquele além. Porque ela tem irmãs, as minhas tias são fantásticas, né? Amo elas. As suas tias? Minhas tias têm assim, né? E as minhas tias são letradas. São professoras, são pessoas que lá na Bahia, em Salvador, fizeram história. Mas né? a sua mãe teve que cuidar. E minha mãe, ela não conseguiu. Eu não sei direito a história. Tá, a história, mas enfim. Mas assim, enfim, tinha essa questão que ela comentava sempre conosco, né? Então, tinha essa história. Só que assim, você vê, ela com toda a simplicidade dela, era o seguinte, filho, tem que tirar 10. Senão sabe o que acontecia? Eu não vou falar. O negócio era na chibata. Meu, era cinta comia solto. Teve uma vez que eu fui mal numa prova de inglês, cara. Sério? Nunca mais. Sua mãe pegou. E a Fátima, ela já era aquela professora, né? Então ela tinha aquele cuidado. A Fátima, amigão, vou te contar uma coisa. Era aniversário, presente eu já sabia. Era um livro. Era livro. Até hoje as crianças... Só que assim, os meus filhos têm memórias com ela de ir na livraria Cultura, de ler livros. Legal. Cara, assim, fantástico. A Fátima, o Guto, sabe o Guto, né? Sim. O Guto é uma espoleta. O Guto adora livro. Adora livro. A Fátima vem aqui, a Fátima vem com um carrinho e com um livro. Sério? Que maravilha. Mas assim, isso sempre foi assim. Então a Fátima chegava aniversário, qual o presente? Adivinha? Livro. Você nem... Incrível. Só que assim, isso é um despertar. Eu não sei se ela sabe, tá? Mas quando ela saiu de casa, tinha lá num dos armários uma porção de livros. Da época dela, acho que de faculdade. Todos livros de história. O que eu consumia desses livros... Sério mesmo? Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, eu era aficionado. E assim, eu usava esses livros dela. Então assim, são coisas que talvez ela não saiba, né, que eu fazia nas minhas horas que eu tinha lá, e isso foi um divisor de águas. E olha as influências que estavam do seu lado, que a gente pode ter pessoas próximas.
Isso é muito legal, Leandro, porque se a gente começa a analisar, é esse trabalho que a gente quer buscar. Que o Semeando Experiências é um trabalho que a gente quer que essas pessoas que estão ao nosso redor, os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, são pessoas que têm muito para agregar para nós. É só a gente realmente sentar, ouvir e aprender juntamente com eles, porque eles têm muito para ensinar. São pessoas que querem uma voz. E aí você vê, você me fez uma pergunta. Não é que eu esqueci as suas perguntas, não. Você me fez uma pergunta. É que a gente já começa a dar um rolê. É porque, a gente tem que voltar. História. É ônibus que vai e volta. É um negócio muito doido. Então, já até me perdi. Você me perguntou lá atrás em que momento que você sentiu essa dificuldade com seus pais e tal. Foi a partir desse momento que eu comecei a ver que a coisa estava andando e que as coisas estavam acontecendo. E ali, né, aí você me perguntou que fato que aconteceu que te preocupou mais, que te trouxe mais angústia. Você perguntou alguma coisa nesse sentido, não foi? Foi. Cara, sabe qual que foi? Foi quando eu estava no meu quarto, na minha casa, e eu ouço um barulho de choro. Um barulho alto e um choro. E eu chego, eu tinha um corredor, né, o meu quarto era no fundo, um corredor, e nesse corredor, tinha uma sala e tinha um corredor. Nesse corredor, isso está na minha mente. Eu vejo a minha mãe no chão, em meio à sua urina. Ela escorregou na própria urina, porque não teve tempo de chegar até o banheiro. E ali ela desabou. Ali acho que ela teve aquele clique de que... Sim. E aquilo, para mim, foi muito complicado, porque você vê. Qual era a minha imagem dela? Uma mulher forte. Eu nunca imaginei que eu ia ver aquilo. A minha mãe, para mim, era aquela mulher que ia 200 anos. Aquela que cuidou de você. Não, e ela era forte. Era uma pessoa que ia pra feira, do lado do meu pai direto. Incentivou ele a ter as coisas, a conquistar. Entendeu? Então, assim, a gente fala, né? A gente casa com a nossa mãe, né? Exatamente. Mas eu vejo a Kelly, assim, numa figura muito próxima a ela. De determinação, de força, de não baixar a cabeça, de respeito, né? E aquela coisa assim, até a gente brinca, né? Até aquele regime do medo, né? Porque a minha mãe não tinha isso. A minha mãe é o seguinte, meu pai era no riscadinho. Se desse uma saidinha ali, pegava. Opa, cantava. À toa que os casamentos, a mulher é firme. Precisa ter uma mulher dura ali do seu lado. A Kelly é a testinha. Quando franze assim, malandro. A gente já consegue entender nossa esposa quando o negócio não tá bem. Você é louco. Maluco isso aí. Mas era assim. Então, a minha visão dela era de uma pessoa muito forte. E na hora que eu a vi no chão, chorando, aquilo para mim foi devastador. Eu peguei ela, falei, mãe, calma, mãe, vai dar tudo certo. Não, mas você vai ter que limpar isso aqui, imagina, porque tinha aquela coisa, o filho homem fazia isso. Puxa, com certeza. Peguei ela, levei até o banheiro, falei, fica aqui um pouquinho, fui lá, tal. E dali a coisa foi degringolando. Então você vê, foi mais ou menos 15 a 20 anos. E as suas preocupações que você tinha a todo momento, qualquer situação. E assim, foi muitos episódios, né? Muitos episódios. Então aí eu namoro, fico noivo e caso. Aí eu caso, papai queria que eu morasse do lado, encostadinho. Não, olha, vem cá, você nem precisa comprar um lugar pra você. Já pode subir uma casa aqui. Não, ele falava, pode dormir no quarto seu com ela, pode morar lá. Aí eu falei, não, aí ela... E você sabe assim, né? Grana curta. Lá, ia ajudar bastante. Eu olhei pra ela, falei assim, e aí, é uma opção? E aí, é uma opção. Ela já franziu a testa. Quem casa quer casa. Quem casa quer casa. Já foi sábado nisso aí, já, cara, né? E isso é uma outra passagem, né? Que foi aí que eu comprei o meu primeiro apartamento, sem a ajuda do pai, né? Que meu pai me ajudou a comprar um outro, que até futuramente ele foi morar lá. Sim. Mas eu comprei, sem a ajuda dele, foi esse primeiro aí. Esse primeiro. Lá na Ziquituma, perto da Pedreira, né? Perto da E Pedreira. eu era estagiário, lembra? Estagiário de direito. Sim. Eu já comprei esse meu primeiro imóvel, porque eu achei que era importante. E ela me apoiava, né? Na fé, o passo da fé. Malandro, eu ganhava R$600, a parcela do apartamento era 300 e pouco.
Pô, eu já tava ali já. Era né, no meu? riscado. E aí eu tinha que, né, tinha mais a faculdade, as coisas e tal. Aí melhorou um pouquinho o salário, foi para R$1.000. Aí teve uns bônus que eu ganhei lá no escritório. Mas esse passo da fé casou, meu amigo. As coisas foram dando certo, né? É o Mas a passo gente da fé. decidiu comprar esse apartamento porque tinha essa questão de que a gente já pensava em casar. A igreja, você sabe que ela incentiva Claro. que as pessoas não fiquem namorando muito tempo. A gente tinha que casar. Não é que tinha, a gente sentia esse desejo. Até e a gente porque- se amava, a gente queria. E a gente tem alguns E princípios, tinha né, os Leandro? princípios. Esse é que a gente coloca de um jeito, o público geral vai Exatamente. achar que era uma coisa obrigada. Que É. vinha o bispão, e aí, casou? Tá. Não era bem assim. Era uma coisa mais delicada. E a gente sabe, né, em questão, assim, todo mundo que tem a religião sabe que em questão existem alguns mandamentos, alguns princípios E aí- coisas além que a E gente aí é pega, crença, né? Cada um crê no que Exatamente. quer. Eu achava É. que aquilo fazia sentido, que eu tinha que fazer. Então, beleza. E aí tinha essa questão do meu pai que falava, imagina, você ganha pouco e você vai comprar um apartamento, você é louco. Né? E para mim, o valor do apartamento na época era R$90 mil. Cara, eu falava, meu... Como que eu vou 90 mil conseguir reais, isso, meu? ganhando- Que era grana. Ganhando, sei lá, R$1.000 por mês, 600 mil. Estagiário. O que me salvava era o VR. Não, já tinha VR naquela época? Tinha. Mas era o ticktzão, Eu não sei. era... Eu tinha o VR. Sabe outra coisa que Era aquele- salvava? Era é. vender o ticket do metrô. Pô, o ticket Sobrava do o metrô, ticket do passe, metrô, Você pegava aquela cartela. Você vendia ali na escadaria. Pô, Você dava uma trocada de meu. leve. Ia Pô, como? Ia você é como? louco. Ia de ônibus, pegava uma linha só. O ônibus, metrô, depende, porque eu morava na Sabará, né? Ali Pô, na e o Igreja VR, eu Verde. vou falar pra você, deve ser o quê? Por dia uns R$3, até A menos. gente dava os nossos pulos, Dava né, os Pablo? pulos, meu, Não tinha dava os jeito. pulos. Então, e assim, meu pai me dava. Eu tinha o salário da feira, uma ajuda que eles davam. Mas assim, cara, perto do mundo que a gente conhece, Com né, certeza, Pablo? com Hoje, certeza. você tá na área financeira. Sim, Cara, é uma coisa muito diferente. muito diferente. Então, eu sei que o que meu pai fazia era o que era possível. E aí, cara, eu compro esse apartamento parcelado a perder de vista, contando com a sorte de que a Caixa Econômica ia me financiar isso lá na frente, né? Porque você compra na fé total, né? Vai na fé total. Porque, meu, é o passo da fé. Opa, até achar amigos, né? Para movimentar a conta, para dar aquela robustez na conta. Tinha isso. Porque, meu, é verdade. Né? Porque Declarar renda. a questão da conta era o seguinte: era você ter a certeza de que o seu financiamento ia ser aprovado. Ia ser aprovado, e se não fosse? Então você pegava ali uma continha, né, um pouquinho maior, E o tudo. cara vai lá, né, movimentava um pouquinho a conta, um parente, um amigo, Alguma coisa, pra dar, né? Porque você chegava com o extrato e outra, né? Estagiário de direito não tinha olerite, não tinha nada. Você Como que ia declarar? Não sabia, meu. lá, você chegava no escritório de advocacia e falava assim, eu preciso de uma carta de quanto eu ganho. Os caras já ficavam, nossa, vai entrar com ação trabalhista. Aí eu falava, Já não, tinha é só isso. pra... Aí você, na Aí, brincadeira, mas na você brincadeira. vai ajeitando. É. Outras pessoas importantes entram na sua vida, conhecem Na o seu sua vida. trabalho e te ajudam. Tal. Então, assim, e aí a gente conseguiu fazer essa aquisição, casamos, e aí aquela coisa, o pai queria que morasse ali do lado. Ali do lado. E aí, Como o nosso era cultura, apartamento, né? Sempre foi cultura, O nosso né? apartamento ficou um pouco mais para longe. Aí, aquele primeiro apartamento que ele me ajudou a comprar, eu falei assim, ó, aluga e fica uma renda pro senhor. Uhum. Ah, mas foi um drama. Ah, meu filho, Nossa. não sei o quê. Ixi, teve tanta passagem, cara, que... Poxa. E aí, ó, até espiã minha mãe colocou no meu apartamento. A história da espiã, malandro. É mesmo, Leandro. Minha mãe tinha uma funcionária que trabalhava com ela, sogra, era parente de uma sobrinha, alguma coisa assim. Eu sei que tinha um vínculo de parentesco. E ela Sim. trabalhava na casa da minha mãe, ajudava muito ela, Dona Elza. Dona Elza não, não vou lembrar o nome, Uhum. né? A Dona Elza é uma outra figura que apareceu depois também, que foi um anjo. Mas ela trabalhava com a minha mãe. E aí, eu casei e tudo, né? Aí não tinha ninguém, né? Quem que ia passar as camisas do doutor? Do doutor. Mamãe passava bonitinho, Sim. né? Quem ia passar? E aí eu falei, bom, mamãe ofereceu a ajuda dessa pessoa, né? E eu, na inocência, tudo certo. Rapaz, a gente não descobriu que a mulher dava informações privilegiadas do cuidado que a começou Kelly tinha. a Lava com o Jato Felipe. começou aí Ô, na louco, época. Você é doido.
Ela... Sherlock Holmes, minha mãe, e aí? Como que ela cuida do meu filho? Olha só! Espiã, cara. Espiã. Não, a palavra... Tá cuidando bem, a casa tá limpa. Oh, isso acontece, a casa tá limpa. Foi um negócio muito, assim, muito engraçado. Tá muito engraçado. E aí tiveram várias situações, né? E aí nessa, o que acontecia? Eu ia pra Jequituma, saía da Paulista e eu ia pra Jequituma. Obrigatoriamente eu tinha que passar pela Sabará, né? Pela Sabará, que é um E aí eu já... Muitas vezes eu passava na casa deles para depois ir para mim. Era religioso. Pra porque saber se eu não tudo. passasse, o telefone tocava. Aí vinha, onde você tá? Você não me ligou? E era assim. E a Kelly entendia. Né? Isso foi muito importante. E aí a gente ia vendo o dia a dia. Só que conforme a minha profissão foi aumentando, os desafios foi aumentando. Nasceu o Luiz Fernando, meu primeiro anjinho. Sim. E aí... você começa a ter que se dedicar mais à sua família. E aí no trabalho eu fui começando a ter uma projeção maior. E aí eu comecei a viajar muito para Brasília. E aí o tempo começou a ficar mais limitado. Ficou mais limitado. E os pais eu ia para Brasília para despachar com o ministro, com o desembargador, agilizar processos de grande interesse para o escritório. Sim. Então eu acabei... Isso era importante para a minha profissão. Mas eu tinha sempre aquela questão de que eu tinha que ligar para minha mãe, eu tinha que falar onde eu estava. Puxa, olha só aí você vê, né? O meu relatório tinha que ser duplo, para a esposa e para a mãe. E para a mãe. Mas era uma coisa que eu tinha carinho que fazer. Muito especial. E ok, tudo certo, a coisa foi indo e assim, que bom que foi assim, né? Porque eu tenho memórias, então isso para mim foi excelente. E aí, rapaz, eles começam a saúde piorar. E aí nisso vai indo. E você sem tempo, e você seguindo, muita coisa. E a minha mãe foi começando a ter muitos problemas com a diabetes. A diabetes é uma doença muito complicada. Muito traiçoeira. E aí meu pai começou, né, a ter alguns problemas de memória e tal. E aí, cara, a coisa começou a ficar aguda. E aí o quê? 2015, por aí? 16, não sei, alguma coisa assim. Data é complicada, né? Porque passa o tempo. Uhum. Minha mãe... meu pai teve... Você vê, a gente vai lembrando. Meu pai uma vez passou mal em casa. Eu na Paulista, não tinha como chegar em casa rápido. Meu pai falhou o coração dele. Nossa! Falhou o coração, ele caiu. E eu falando com ele, né? Pai, você precisa ir no hospital. Que aí o meu cunhado, o Jaci, também é uma pessoa fantástica. Chegou lá primeiro, estava mais perto, né? Aí me ligou, porque era assim, né? Tudo era o Leandro. Tipo assim, que tivesse uma influência com eles, né? Porque ele era turrão. Os dois eram turrões. E aí era o Leandro e a Fátima. Já se me ligou, falou, Leandro, seu pai não quer ir pro hospital, cara. Ele tá passando mal aqui, tá ruim mesmo. Falei, passa o celular. Nossa, já foi falar com ele. Pai, o que tá acontecendo? Não quero ir pro hospital não vou pro hospital não. Falei, pai, você tá com uma coisa grave, você precisa ir agora. O Jaci tá aí para isso. Eu estou longe, eu estou chegando, mas eu não vou conseguir chegar a tempo. Foi um drama, cara. Eu andei que nem um louco esse dia. E aí, cara, meu pai falou a seguinte frase. Leandro, viveu, morreu. Nossa, ele falou isso. Rapaz, nossa, mas Leandro. você imagina como eu fiquei nervoso no telefone. Eu falei, é o seguinte, pai. Você vai pegar agora, o senhor vai... Jaci, você tá ouvindo? Tô. Você vai pegar meu pai agora e ele vai. Se eu chegar aí, pai, e você não tiver ido, a gente vai conversar muito sério. Rapaz, ele foi. Chegou no hospital... Caramba, ele... Nossa. Só pra encurtar a história. Ele precisou pôr um marca-passo. Um marca-passo. Que se demorasse mais um pouco... Puxa Isso vida. foi uma das coisas. E aí depois a minha mãe... já muito debilitada, teve um AVC isquêmico, por conta da diabetes. AVC isquêmico. E ficou meio acamada e perdeu a visão. Puxa, mas a visão por completo? Ou mas assim, parcial? você fala assim, pô, ela teve um AVC, mas nesse período do AVC, meu pai teve essa questão do marca-passo. Meu pai tirou um tumor da cabeça que não foi para dentro, foi para fora. Aí a minha mãe passou no hospital várias vezes porque dava esse problema da diabetes, ela ficava ruim, ia para o hospital e melhorava. Minha mãe tinha uma pressão altíssima que nem os médicos entendiam. A diabetes dela dava picos enormes de 500
era assim, a minha mãe era um caso de medicina a se estudar, porque a diabetes dela era altíssima, tinha picos altos e baixos. E ela tinha uma pressão de 25 por não sei o quê. Era um negócio maluco. Caramba, né? Então, assim, era idas e vindas de hospital e a família se mobilizava e eu sempre ali na vanguarda, a Fátima na vanguarda. Então, assim, cara, isso é uma história que dá, assim, por horas. E aí, quando você fala do AVC isquêmico, que ela perdeu a visão dela, já passou uma linha do tempo traumatizante para a família. Não só para eles, mas para o entorno. E ela perdeu a visão completa? Perdeu a visão completa. Caramba, Leandro, olha outro desafio. E aí foi o problema, porque assim, eles moravam numa casa. Para eles irem para o apartamento que meu pai me ajudou a comprar lá no começo, né? Já foi uma luta. Que eles não queriam sair da casa. E do apartamento, o que eu faço? Que meu pai, nesse momento que minha mãe perdeu a visão dela, o Alzheimer começou a se manifestar muito forte. Nossa, então Eles ficavam no apartamento lá, eu ainda deixei eles lá com cuidadores, com, né, pessoas que cuidavam, a neném, a dona Elza, que eu falei que são 2 anjos, a neném é uma enfermeira vizinha, que também já tinha uma idade, mas mais nova, ela cuidava deles, uma pessoa fantástica, que eu amo de paixão. Mas assim, cara, chegou dias que o zelador me ligava e falava, Leandro, tá com cheiro de gás aqui na sua casa. Nossa, esqueceu ligado e... E aí eu falei, aí que é o problema. Porque aí eu já estava pondo em risco outras pessoas. E aí eu tinha uma responsabilidade. E eu não, mas a família como um todo. E aí foi o problema, porque aí a gente teve que arrumar uma casa que pudesse acolher-nos, né? Que pudesse... E aí foi uma outra epopeia, uma outra via crucis, porque aí nessa a Fátima me acompanhou, rapaz, a gente visitou aí uns 30 estabelecimentos, sem brincadeira. Desses 30... Mas estabelecimento que você fala em questão de... Estabelecimento de cuidado. De cuidador para idosos. De idosos, porque eu já não conseguia, porque em casa eu tinha que fazer tipo um mini hospital, tinha que ter 3 turnos, e assim... E aí, nós éramos em 5. Mas assim, todo mundo com as suas lutas. Todo mundo com seus Eu acabava dando um suporte maior. Ok, tudo certo. Tá? Mas eu não conseguia fazer mais do que eu já fazia. Né? Então, e aí, cara, tiveram vários problemas. Tipo, o negócio deles começou a declinar por conta da própria dificuldade, né? Até porque também a feira foi perdendo força, muitas coisas foram acontecendo também, né, Leandro? Então a gente vê tudo isso acontecendo e assim, a feira era a vida do seu pai, os seus irmãos começaram a ter que tocar e também já não é mais a mesma coisa. Então, assim, muitas coisas tiveram acontecem. Muitos dramas, né? Então até alguns arrependimentos eu tive de não ter tido uma postura mais enérgica na família, de falar, não, agora vamos já fazer a sucessão, porque esse é um outro tema que a gente vai abordar mais para frente, a sucessão dos negócios, essas coisas. Eu dei uma vacilada nisso. Mais para frente eu tive que ser até mais duro para isso poder acontecer. É por isso que a gente está aqui, porque pelas experiências que a gente passou, para as pessoas não passarem, né? E aí, cara, nesse momento aí de meu pai sem a renda praticamente, a gente tinha uma renda de locações de algumas coisas que eles tinha que complementar outras coisas e tinha a aposentadoria deles que era muito pouca. Né? Exatamente. Trabalhou a vida inteira. E não contribuía. E contribuía muito pouco. Muito pouco. Antigamente não tinha essa ideia do autônomo contribuir. Até exatamente. Não tinha nem código para fazer isso. E não tinha essa orientação dos contadores, etc., né? E dos profissionais, enfim, nem eles tinham essa preocupação, né? Então, rapaz, assim, é muita história. E aí ela ficou com esse problema de visão, a gente teve que procurar esse estabelecimento. Né? Desses 30 que a gente visitou, 25 era descartável. Era assim, lastimável. Até precisa ter uma política pública de acompanhamento desses locais, porque não é possível ter tantos locais abertos. A gente via problema de higiene, via problema de... Sabe assim? Era um negócio terrível. Dos 5 que sobraram, aí era bolso. Era o que entrava. Então tinha o Cora, que era muito bom ali em Moema, mas é bem caro. O custo era muito mais alto. É muito caro. E aí a gente foi vendo alguns, e aí, rapaz, eu tinha aquela coisa... E aí tinha outro problema. Tinha estabelecimentos que só aceitava mulher. Nossa, não sabia. Outros só aceitava homem. Não podia estar o casal junto.
Mas aí o que acontece? Meu pai e minha mãe, inseparáveis. Não tinha como. Viveram junto muitos Imagina, anos, como que ia tive separar? A minha mãe, ela foi primeiro para um estabelecimento, porque a gente achou um lugar bacana e ela foi primeiro. O meu pai não conseguia, simplesmente não dava. Nossa, Leandro. E aí eu tive que conversar com o proprietário, que se chama Leandro também, Qualitá, salvo engano, né? Uhum. E nós achamos um cantinho que os dois ficavam juntos, tinha um banheiro só deles, na frente um jardim, né? Era como se, manja, um bangalôzinho. Então eles foram morar em questão numa casa. Eles foram morar nessa casa. Nossa, não sabia. Né? E que era, na esquina da igreja ali, da São Benedito, ali muito perto. Sei. E aí eles foram lá. Foi o lugar que a gente achou que cabia no bolso e que era mais digno. Porque eu falei assim, eu me recuso a colocar os meus pais que trabalharam 60, 70 anos em qualquer lugar. Exatamente. Por mais que, sabe, eu precisasse, mas eu tinha que dar um mínimo de dignidade para eles. Isso sou eu, Leandro, Sim. Fátima, os meus irmãos, Gislene, Jadson e Gilmar. A gente chegou a essa conclusão e eu fui muito firme nisso. Foi, pessoal, tem que dar dignidade para eles. Eles precisam disso. Né? É uma vida de muita luta. Sim. Migrar da Bahia para cá, trabalhar no fundo de uma padaria, trabalhar numa metalúrgica, trabalhar 50, 60 anos numa feira livre e chegar no fim da vida, não, sabe? Exatamente. É complicadíssimo. E aí, rapaz, foram muitas outras histórias da gente estar sempre junto com eles. Eu acabei sendo o filhão. E eles ficaram muito tempo lá, Leandro? Ficaram um certo tempo, sim. Nossa, então eles ficaram bastante tempo. Eu pensava que eles ficaram... Uns 2 anos, sei lá, talvez uma coisa 1 ou 2 assim. anos. 1 ano e meio, 2 anos. Nossa, eu pensei que eles ficaram o resto da vida deles no apartamento. Entendeu? Não. Nossa, eles ficaram numa casa. Ficaram um bom tempo no apartamento, mas começou a acontecer um monte de história lá. Exatamente. O negócio do gás. Meu pai já não segurava a urina, fazia xixi lá nos cantinhos. Poxa. Aí o síndico me ligava, ô Leandrão. Ô, seu Leandro. Aí eu falava, me desculpa. Ele, não, eu só tô avisando. Tal. Eu falei, não, beleza, tal, eu estou atento. E aí quando meu pai descia para caminhar lá no condomínio, e ele voltava e errava o andar, batia nos apartamentos e falava que era o apartamento dele. Puxa vida. O que as pessoas estavam fazendo ali? Eu falei, meu pai era dono de tudo e não sabia. Pô. Então tiveram muitas histórias. Caramba, Leandro. Então às vezes as pessoas não sabem, porque não acompanharam de perto. Eu acompanhei muito de perto. E tudo vinha em mim. O síndico me ligava, o zelador me ligava, não sei quem me ligava, o cuidador me ligava. A Fátima me ajudava muito, mas assim, a própria Fátima, Léo, a mãe não quer fazer isso, o pai não quer fazer isso. Eu tinha uma influência sobre eles muito positiva. E eu acho que até pelo tempo que eu fiquei com eles, né? Eu acho que eu acabava sendo aquela pessoa que, olha, pessoal, vamos colaborar? E isso é importante, Leandro, porque o que acontece? E o nosso trabalho é que vão surgir outros Leandros. Sim. Vão surgir outros Leandros. Sim. Que eles vão ter que passar por essa situação. Eu posso ser um Leandro, Vini pode ser um, que nós vamos ter que cuidar dos nossos pais, vamos ter que ter esse trabalho, essa preocupação e como lidar com essa situação. A ideia do Semeando Experiência é essa. Por exemplo, vai começar com as minhas experiências, Sim. eu transmitindo isso. Mas eu quero que isso seja um divisor de água para você, para o Vini, para todo mundo, porque assim, não é só pensar nos seus pais. Você está se preparando para a sua velhice? Sim. Aquela pergunta que eu fiz, estamos nos preparando para daqui 20, 30, 40 ou 50 anos? Ué, se der tudo certo na sua vida, você chegar com uma saúde bacana, legal. E se não? E o risco você existente? Você se preparou? Exatamente. Então, tem muitos riscos existentes. Você está preparando os seus filhos para isso? Porque você fala, nossa, mas é muito cedo. Não. A conversa começa de agora. Eu falei para Kelly. Falei, amor, nós vamos preparar os nossos filhos para isso. Tanto conscientizar eles da nossa velhice, mas também prepará-los para uma cultura de cuidado com a própria velhice. Com certeza. Então, o Luiz Fernando, eu já tento incentivá-lo à prática de esportes, alimentação saudável. O Luiz Fernando é de boa, porque ele é exemplar. O Guto já é mais tranqueirinha. O Guto já gosta de uma coca. Agora que a gente está dando uma emendada nele nisso, mas o Guto, assim, o Luiz é aquele cara, é o primeiro. O Guto é o que veio para bagunçar o coreto.
Pra ter um balanceamento. O Luiz é o do automobilismo, aquela coisa, né? Fórmula 1, tal, não sei o que, aquela coisa mais, né? O Guto é da bola. Da bola. É do pé descalço, do joelho ralado. De se jogar no chão porque é goleiro. O Guto, você sabe. Sim. Você é goleiro, se identifica com o Guto, né? Se identifica com o Guto. O Guto joga da ponte com 6 anos de idade no piso rústico. Ele não bate bem, né? Mas o Guto é o Guto, né? E mas aí isso é preparar essa galera. E aí nisso a gente trazer profissionais que ajudem, tanto eu quanto você, os idosos, né, a se prepararem melhor para a sua velhice. Então vamos trazer aí um professor de educação física. Né? Já vou até antecipar, vou dar um spoiler. É assim que fala, Vini? Tá legal, Vini? Beleza, vou dar um spoiler. Né? Porque hoje tem um monte de termo que eu não entendo. Tem muito termo que a gente não entende. E o Vini ali da casa dos 20, né? Então tá acostumado. Voando, né, voando, 20. Placa preta. Tava na sua época, O Vini tava meio na sua época ali, O Vini é um cara muito especial. O Vini é muito parceiro. Ele vai, e a gente vai ajudar ele na missão dele. Com de certeza. achar eleita. Missão Vini. Manda referência. Depois a gente apresenta o Vini. A gente apresenta o Vini. Isso aí. É isso aí. Aí o que acontece? É a gente preparar essa galera para isso. E aí, trazer profissionais da sua área. Mercado financeiro, previdência. Planejamento financeiro, como você consegue. Exatamente. Quanto que você quer ter uma renda? Poxa, eu quero me aposentar, tirando a aposentadoria entre as do governo, e quanto que eu quero ter uma renda a mais? Quanto que eu preciso acumular agora para ter lá? Então, tudo isso a gente aí aborda. Trazer esse tipo, por exemplo, advogado especializado em previdência, previdenciário, sobre nutricionista, saúde pública. Tentar trazer um pessoal de assistência social, que tem uma pessoa que eu conheci, assistente social, que ela cuida de idosos moradores de rua. Você já pensou nisso? Puxa vida. Você já pensou nisso? Nunca parei para pensar. Tem idoso morador de rua. E aí? Quem cuida desse cara? Porque ele já tá lá porque ou sofreu um abandono ou porque sempre decidiu tomar essa vida, né? E o Estado precisa... Porque a questão do morador de rua, viu, Vini, Pablo, às vezes é uma escolha. É uma escolha, foi que nem a pessoa fez aquela escolha. Se a gente teve um filósofo que foi morador de rua, né? Que então, foi que você tinha citado? Eu não lembro agora o nome. Mas foi do... Mas ele foi morador de... Ele, né? Teve até um episódio dele com o Alexandre o Grande, etc. Né? De que... eu não vou me recordar o nome aqui. Sim. Mas ele tinha um apelido cínico, né? Nossa, enfim, fugiu. E depois aí os auxiliares poderiam ajudar a gente, né? Os caras estão ali só dando risada, é brincadeira isso aí. Né? Mas tá bom. E aí o que acontece? É uma opção. E aí tem essas pessoas envelhecem também. Exatamente. E aí você fala, mas o SUS cuida, o Estado cuida. O Estado não cuida, o Estado não consegue suster tudo. E aí aquela coisa que eu tinha te falado, né, em off aqui, quando a gente estava aqui no pré. Hoje nós somos aí, sei lá, 15 milhões de idosos. Não dá 10% da população. Mais ou menos isso. São dados que vêm da minha cabeça. Né? Coisas que eu li e que acho que é por aí. Que aí, se eu falar que é alguma pesquisa, eu não sei a fonte. Sim. E a galera ali tá mas dormindo. É o achismo. Nosso, Não, mas é isso aí. Sim. É mais ou menos 15 para 20 milhões de idosos. Né? Nós estamos numa população de média de 200 e poucos milhões de habitantes, então tem ali seus 10% ali de idosos. Né? Sim. Em 2050, nós seremos 30% de idosos. Então você vê que terá mais idosos o do que criança. aumento é exponencial, ao passo que as famílias cada vez têm menos filhos. Tem menos filhos, mais idosos. E aí isso é um problema, por exemplo, para a Previdência. Pode até ser idosos que não casam, que têm o desejo de questão de ter uma vida sozinho. Sim, mas aí a gente começa a pensar o seguinte, a Previdência é uma grande pirâmide financeira. Você concorda comigo? Sim, com certeza. Porque é a base que sustenta o topo. Exatamente. Se não tem a base, vai sustentar o quê? Como que vai ser? A contribuição. Aí você acha que o Estado... a gente vai vir com aquela ideia... simplória de que é só o Estado imprimir mais dinheiro, que aí naquela época nem vai ter impressão, exatamente. Vai ser as moedinhas digital. Digital como acontece. Né? Mas e aí? Não é isso. Gera inflação, gera desequilíbrio econômico, gera... Olha só, é um problema. Então, um problema muito maior. Inclusive, países da Europa começam a ter esse problema. Eles começam a importar mão de obra nova. Mão de obra casada com filho. Para que possa... Lógico, fazer as suas raízes lá. Então isso é uma situação que a gente acaba não... Eu posso te falar com todo o coração.
vai ser uma questão de calamidade pública. Sim. E esse trabalho, Leandro, por isso que é interessante quando a gente analisa. A sua história se baseou para que a gente possa estar nesse momento agora, né? A sua experiência, a sua inspiração para que a gente possa ajudar outras pessoas. E a minha ideia que hoje é nossa, tá? Não é mais minha, é nossa. Porque você está aqui, depois você vai falar um pouquinho de você e tal. Eu vi que você poderia ser um grande comunicador, ser um cara espontâneo, um cara diferenciado. E eu falei assim, poxa, dá para extrair alguma coisa junto com ele. E hoje não é mais a minha, é a nossa. Eu quero que isso fique claro. É a nossa, é o nosso projeto. Para quê? Para que ele cresça, chegue no maior número de pessoas possíveis e que essas pessoas possam ter um divisor de águas, tanto na sua vida pessoal quanto do cuidado com os seus pais. E que as pessoas que não tenham pais ou que têm algum problema com o pai abandonou, etc., que não tem aquela dificuldade emocional de chegar até os pais, mas que elas tenham consciência de que elas também vão envelhecer. Exatamente. E o que elas têm que fazer para ser diferente, né? E aí eu tenho assim, eu sou um cara que sempre sonhei muito grande, né? Mas grande, você fala assim, grande de ser milionário? Não é esse sonho. Exatamente. O meu sonho, eu sempre falei isso para os meus filhos, para minha esposa, para o meu pai e para minha mãe. O meu sonho é que o meu sobrenome seja reconhecido de uma forma positiva. Sim. Na igreja a gente tem a obediência à história da família, né? Que é um respeito aos nossos antepassados, que casa muito com respeito aos nossos pais, né? E em pesquisas dos nossos antepassados, eu descobri que eu tive na família escritores, políticos, proprietários de fazenda. Então, assim, histórias que eu vejo nos registros de que hoje eu compreendo muito mais o meu eu. E isso é fundamental, Leandro, porque vai muito de em frente que lá no começo da sua história, quando você entrou no escritório de advogados, que a sua família não tinha um nome muito forte, é o seu princípio que você quer deixar hoje, mas é um princípio diferente. E eu quero, assim, que não seja uma coisa só voltada para o financeiro. Sim. Lembra que a gente conversou? Exatamente. O objetivo aqui é ajudar o próximo. É fazer por amor. E disso, não sei o que vai vir. Exatamente. Mas eu quero que as pessoas tenham essa palavra de conforto, porque, rapaz, depois que a gente começou com esse projeto, o Semeando Experiência, o que eu cruzo de pessoas... Não, o que a gente hoje consegue identificar... Rapaz, e são dramas que todos vivem e eles falam, rapaz, você também passou por isso? Ou pessoas passaram. A gente foi comprar o quadro, o cara do ateliê tem um pai de 86 anos, e o que ele falou das dificuldades que ele tem com o pai, ele tem o comércio dele ali na região da 25. Sim. Eu amo a 25. 25 é tudo. E a minha esposa, então... É mesmo, Leandro? Não tem os Faria Limers? Tem, lá tem os 25. Ela é 25... 25. Ela adora. Ali é o comércio puro gente na da veia. gente, né? Ali é gente da gente, você falou tudo. Ali é comércio puro. E aí o que acontece? Ele está naquela região, tem linda a loja dele. E ele falou, poxa, meu pai mora a 6 quadras aqui e ele não consegue vir na lojinha aqui comigo. Porque as calçadas são esburacadas, que não sei o quê. Então, assim, coisas que, cara, passa desapercebido. Tanto que eu falei do projeto, ele pegou o celular e falou, ô menino, o Luiz Fernando, ele tava junto, né? Já tem essa ideia. Entra aqui que eu não sei mexer nesse negócio. Entra aqui, mas já põe aí que eu quero seguir vocês. E olha só, ele avisou, né? Eu vou comentar lá, hein? Eu vou dar sugestão, eu vou não sei o que. Eu falei, isso, mas por isso que a gente, inclusive, isso é uma outra coisa. O que a gente quer do público. Exatamente, já falar agora. Eu quero que vocês aí tragam suas experiências, façam sugestões do que a gente aborde aqui, porque aqui vai ser uma família. O Semeando Experiência vai ser uma família. São vocês aí, nós aqui e um monte de outras pessoas, tudo misturado para poder ajudar. Não é à toa, Leandro, que quando a gente decidiu aonde nós iríamos gravar, nós temos a oportunidade de ter, né, um momento que a gente tentou trazer o máximo possível de um lar, de uma família, de uma sala, de uma casa, um acolhimento. Isso aí, a ideia é que as pessoas elas possam ter. Exatamente. E o Leandro trouxe um assunto importante. As ideias, os assuntos, os temas, as vivências, as histórias podem trazer para nós, né? Nós vamos deixar até um meio de contato que nós vamos já providenciar para que vocês possam trazer para nós, para que nós possamos divulgar,
né, as histórias para que a gente possa conseguir chegar ao máximo possível de pessoas. Porque a ideia é isso. Quanto mais a gente acessar os lares, os celulares, os smartphones, vai ser muito enriquecedor, porque as pessoas vão se identificar. Cara, elas estão se identificando. Quando eu converso, eu falo sobre, elas se identificam. E a internet faz esse trabalho de levar para as pessoas. E a internet é isso. A gente pensa na internet, às vezes, como algo ruim, mas você tem que extrair dela o melhor. Exatamente. Não o pior. É o que a gente fala na igreja. Se não fosse a internet, a gente não tinha uma história da família tão avançada. Exatamente. Uma tecnologia que nos ajuda, o Family Search. Né? Muitas pessoas fora da igreja usam o Family Search e não têm ideia de que isso é um projeto vindo da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Olha essa história, pra gente não se alongar tanto, mas olha essa história especial. Eu tenho um primo, a parte de pai, eu não tive muito convívio porque eu fiquei muito mais com a parte da minha mãe. Porque o meu pai, ele veio do Nordeste, ele viveu aqui, não ia muito pro Nordeste, então eu não conhecia tanto. E aí, chegou no WhatsApp uma mensagem minha, e aí volta em questão sobre família, que um primo meu, ele fez um teste de DNA para saber a origem da família, pelo Family Search, que não é membro da igreja da qual nós pertencemos, e ele descobriu que pelas linhagens em questão da minha avó, que é minha bisavó, que é a avó dele, que nós somos primos. E ele me chamou no WhatsApp e eu descobri que ele era meu primo, descobri a história dos meus tios, dos meus avós que eu não sabia. Descobri que meu pai, minha avó tem 3 irmãos, ele é um primo que eu nem desconhecia. Então, olha os vínculos que existem. Isso. E ele já foi muito longe. E aí o que acontece? Essas histórias, elas se misturam, os dramas se misturam, só que a gente também vai focar nessas pessoas que têm mais experiência de vida, o que elas viveram. Então, eu quero trazer essas pessoas aqui também, para que elas contem as suas histórias e nos enriqueçam. Exatamente. Né? Então, é um trabalho amplo. Né? É uma coisa que você vai falar assim, isso aqui é o meu hobby. Isso aqui vai ser... O que eu quero fazer? Não é uma coisa intimista. Eu quero que cresça, eu quero que isso aqui fique por gerações, que isso aqui seja um legado. Lembra que eu te passei aquele documentário do Brasil Paralelo? Que nós assistimos. Sobre os idosos? Sim. Nos Estados Unidos, que você fala um país rico de primeiro mundo, Puxa. Tem os mesmos dramas. E lá é um país rico. Aí eu fico pensando, e o Brasil? Como é que vai ser? Se lá eles têm essa dificuldade de não ter pessoas que cuidem, as famílias têm... Qual que é a dificuldade que a gente viu lá? Por exemplo, aquele dilema. Eu tenho que cuidar do meu pai, mas eu trabalho. E muitos largam o trabalho para cuidar lá dos pais. E aí qual que é o problema? Família. Qual que é o problema? Larguei o meu trabalho, quer dizer, a renda do pai, o filho já ajudava, aí o filho larga o trabalho para cuidar do pai, cadê a renda? E aí? O Estado americano, ele ajuda, mas é que nem aqui também. Não dá para suster tudo. Não dá para suster tudo. E você vê, um país rico. Com essa inflação hoje como você agora... comentou. Aquele rapaz que acabou até separando, porque a esposa... Não conseguiu. E conviver. é um desafio muito grande mesmo. E aí ficou ele divorciado, cuidando dos pais, teve depressão, ficou doente. Gente, é um negócio... E aí abrange a economia, cara. Abrange tudo. Porque você vê, o filho que era gerador de riqueza, o pai aposentou, você concorda? Sim. O filho que era gerador de riqueza, perdeu o emprego, não gera riqueza. E muitas políticas... Não paga imposto, e aí? E muitas políticas vê que o idoso ele não gerava em questão ganhos, receitas em nada. Então, é muito importante a gente fazer esse convite para vocês, para que vocês possam compartilhar o nosso canal, compartilhar as nossas histórias, os posts, porque eu tenho certeza que essa realidade que nós estamos, que o Leandro passou, que eu estou aprendendo, é uma realidade que vai conseguir chegar em muitas outras pessoas. E vai mudar vidas. Porque assim, do nosso convívio... Né? Eu estava na mesa de jantar com o meu sogro e minha sogra. E aí o que acontece? Sogros, né? Palavra plural é sogros. Que dá um nervosinho. Sim. E a gente estava conversando sobre isso. E o meu sogro está com 60 anos. E ele chegou e falou assim, mas tipo assim, já era. Eu já era, não tenho mais tempo. Aí eu falei, não, você tem tempo. Talvez não tenha tempo Jovem, de você fazer um planejamento previdenciário, previdência privada, né? Porque quanto mais cedo você começa, mais maior fica o bolo. Você contribui menos, mas o bolo... Tudo bem. Sim. Nesse aspecto, até pode ser que você perdeu um pouquinho de time, tá? Mas, por exemplo, você está fazendo exercício físico? Você não precisa ficar o vovô maromba. Exatamente. Mas você está fazendo aquele fortalecimento de músculo,
a sua alimentação tá bacana? Você tá se alimentando A sua bem? saúde espiritual, mental, tudo Sua isso. saúde espiritual, mental, ela tá legal? Né? São outras partes da Porque, vida. cara, você precisa ver tudo. Corpo, alma e mente. Exatamente. Corpo legal, para quê? Para sua alma morar no corpo legal, que é o reduto, pelo menos, pessoal, a nossa crença, tá? Né? Cada um tem a sua crença e a nossa é essa, e aí eu vou falar muito, porque a minha crença, eu acho que é isso aí, eu tenho. Mas eu acredito, tá dentro Leandro, do meu, Leandro, mas do meu direito, né? Muitas Mas outras é porque pegam. hoje em dia é um mundo muito complicado. Às vezes você fala de verdade. crença, as pessoas se sentem ofendidas, mas aí é a minha experiência. Sim, Então eu acho assim, é mente, né? Alma, né? E o corpo. exatamente. E a mente? A mente você está preparado para a sua velhice. O que você está fazendo? Você está lendo bons livros? O que você está fazendo? E a gente hoje tem muitas doenças, muitos problemas de mente. E nesses próximos episódios que nós temos, né, Leandro, nós vamos trazer muitos profissionais. Então nós vamos aproveitar, já temos em questão pessoas como da área da saúde, que nem você mencionou, e para que possam acompanhar questão os próximos episódios, os próximos posts, para que vocês possam em questão estar conosco, né, e fazer com que a gente consiga chegar ao máximo de pessoas possível e trazer dicas para nós. Né, é isso aí. O Pablo mesmo, né? Você tinha comentado Sim. que na mesa de família também você conversou com seus pais, né? Conta um pouquinho sobre isso aí. Foi muito especial, porque a minha mãe mesmo, eu sou filho único. Parte de pai, eu tenho meu irmão, né? E a minha mãe, e aí você começa a parar para pensar. Eu falei, mãe, quando eu contei o projeto para ela, e ela falou, puxa, vocês dois vão me deixar num asilo, né? Minha mãe se cuida muito bem e tudo. Mas a minha mãe é uma situação que ela nunca parou para pensar. Hoje, o meu avô, ele faleceu, minha avó é super ativa, mas quem cuida mais da minha avó é a minha tia, né? Então a minha tia tem essa responsabilidade. Mas se não tivesse... Então, você vê que na mesa da sua casa, na sua família, existe Já isso. teve um despertar. Já teve um Já é o despertar. segundo exemplo. Já é o Então, segundo assim, exemplo. o meu propósito já foi alcançado. Primeiro, Exatamente. meu primeiro propósito era mudar a vida de alguém. Meu sogro começou a fazer academia, então já mudei. Uhum. Você já começou a ter um olhar diferente, que nem Já você estamos falou. juntos. Você falou o quê? Sou filho único. Filho único. A sua probabilidade... Seu pai e sua mãe é uma preocupação. Exatamente. Porque a probabilidade qual que é? De 50-50. Na minha Exatamente. casa era de 20. Quem que ia cuidar? Meu pai tinha 5 chances. O seu pai só tem uma. Tipo, E meu pai mora no Nordeste ainda. Já Seu pai tem morava essa, aqui. Exatamente. Entendeu é a isso aí. situação? Então, assim, eu entendo. E eu sei que assim, o Pablo, cara, é uma pessoa fantástica. É um comunicador nato. Eu brinco que é o novo Fausto Silva. Faustão, do coração. Mas muito... Mas o Pablo é um cara fantástico e eu acho que vai fazer muito sentido também na sua vai ser vida. muito legal. Vai ser muito O especial. Vini é um cara muito parceiro. É o cara Nossa, que o tá ali Vini- atrás ali da O Vini câmera. é o coração. Coração e a alma desse negócio. Porque ali é o que pulsa aqui para Coração, todas as coisas nossa, funcionar, Vini. meu amigo. E É o cérebro. E o Vini é um cara muito especial. Aqui, Vini, é um prazer enorme estar com você aqui. É um prazer enorme estar com você aqui, Pablo. Com certeza. É um carinho muito grande. As nossas famílias são amigas. Sim. A sua filha me E a ama gente- e eu a amo. A gente tá se vinculando tanto que cada vez que a gente se encontra, a gente tá pegando um exemplo. O Vini foi através de um amigo, Isso aí. que foi um amigo que O te Delfino, apresentou, né? o Delfino. Eu tenho pessoas inspiradoras na minha vida. O Marcos Rossi, que é um cara que a internet deve conhecer. É um cara que eu estudei. Ele nasceu com uma deficiência, ele nasceu sem os braços e as pernas, mas aí você fala, nossa, que coisa terrível. Mas quem conhece o Marcos, conheceu ou conhece o Marcos, sabe que o Marcos Rossi é superação total. Uhum. É um cara fenomenal. Ele também foi uma pessoa que deu um despertar na minha vida, porque eu conheci ele muito novo. Eu estudava numa faculdade particular, obviamente tinham pessoas com muito mais grana lá, Uhum. e eu tinha aqueles dilemas de que, eu vou sair disso aqui. Tem uns caras que têm muito mais grana que eu, pego o ônibus lotado, chego aqui cansado, eu não vou sair fora disso aqui. E reclamava pra caramba. Quando eu chegava lá e vi o Marcos lá, brincando, sorrindo, eu falava, o que eu tô reclamando? Porque eu peguei um ônibus cheio. Que idiota. Então o Marcos, pra minha vida, também foi um divisor de águas. Eu tive várias passagens com o Marcos, muitas engraçadíssimas.
São Paulino. Ah, tá feliz. Deve estar, não sei, porque ele é meio vira-casaca. Outro dia eu liguei pra ele tava no Maracanã. Eu acho que eu vou virar flamenguista. Agora o São Paulo deu um couro no Flamengo. Aí eu não sei como que ele tá, né? Se ele tá lá. Não sei, né? Vamos ver, porque o Marcos é aquela coisa. Eu tenho umas passagens com ele no Morumbi, cara. Que é incrível. Oitavas de final, quartas de final de Libertadores, São Paulo e Palmeiras, o acesso do cadeirante é no meio da torcida do Palmeiras, cara. Nossa. E eu falava assim, Marcão, não vai com a camisa do São Paulo, vai dar ruim, Marcos. A gente passa no meio dos palmeirenses. Cara, a gente vai apanhar lá, e se eu apanhar, o que eu faço com você? Cara, cheguei no estádio, peguei ele do carro, tirei do carro, pus na cadeira elétrica dele. Na hora que eu ponho ele na cadeira elétrica, deu pra ver que ele tava com o manto do São Paulo. Eu falei, nossa. A gente vai morrer aqui, Marcos. Você é louco. Ele, não, vamos fechar aqui, dá tudo certo. E foi. Filha da mãe. Foi. Mas assim, tem muitas histórias. Marcos Rossi é um cara que todo mundo aí deveria conhecer, que é um exemplo de... Mas eu agradeço também, Leandro, assim, a oportunidade em questão pra gente, até encerrando esse episódio, porque foi muito especial pra mim, acho que de você me dar a oportunidade da gente fazer esse trabalho junto, porque poderia ser outra pessoa, né, e realmente você conseguir identificar em mim uma oportunidade de um trabalho que nós tínhamos identificado lá, você abrir as portas da sua casa, em questão da oportunidade pra mim e pro Vini, porque você é uma pessoa inspiradora, é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer a história, e realmente eu fiz questão da gente bater esse primeiro papo contigo, porque é uma história inspiradora e é uma história que eu tenho certeza que outras pessoas vão se inspirar, como você inspira muitas outras pessoas também. E pra gente encerrar, fique conosco aqui no próximo episódio, assistam para que a gente Nós possa convidamos, né, vocês para que estejam aqui e que tragam ideias, sugestões de temas, né, porque é um universo amplo, né, para que a gente possa estar junto sempre e pra gente debater também as pautas, né, lá na sua casa, comendo uma pizza, exatamente, né? Meu. E aí o céu é o limite, né, Vini? Tá faltando, Vini? não tá não, Vini? Fala aí. Hã? Mas é isso aí, pessoal. E a gente encerra essa aqui. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.